Infelizmente, hoje em dia temos uma confusão imensa de como os juros funcionam e como que isso se relaciona com a inflação. Na verdade, a maioria das pessoas não sabe nem o que é inflação. Eu demorei bastante para aprender isso e a gente é até compreensível porque você tem hoje uma mídia que trabalha de uma determinada forma para falar sobre a inflação e às vezes você tem motivos políticos, você tem narrativas e você acaba misturando completamente os conceitos. Então eu acredito que a forma pela qual a gente pensa sobre inflação está totalmente invertida, né? Inclusive com a relação sobre os juros. Então, meu objetivo hoje é focar na definição da inflação para que você possa entender de uma vez por todas sobre o que está sendo falado num determinado momento, quando você vê uma notícia, para que você possa diferenciar esses termos e que você evite confusão daqui para frente. Então, o meu foco hoje não vai ser tanto os juros, vai ser principalmente a inflação, que eu acho muito importante, pelo menos ter isso num capítulo. Eu falo isso nos outros capítulos também, mas eu quero focar bastante nesse, né, como uma referência para o futuro. E aí depois eu vou falar sobre os juros em outros capítulos e como eles se relacionam. Então, a primeira confusão que a gente tem, e a gente precisa fazer uma definição, é que a gente fala sobre inflação e deflação, como se fossem dois assuntos, né? Então você consegue definir a inflação como uma coisa e a deflação como uma outra coisa, mas principalmente focando na inflação, né? Quase ninguém hoje fala sobre deflação e acredita que isso nunca vai acontecer. E é aí que você tem uma confusão gigantesca. Então a primeira parte que a gente tem que deixar muito clara é que esses dois assuntos precisam ser quebrados em 4 partes diferentes, para você realmente entender o que acontece. Então vamos começar pela inflação, porque ela é a mais importante, pelo menos se dá a maior importância na narrativa, na mídia, e é o que é mais conhecido hoje. Mas as pessoas misturam completamente a inflação, dizendo que tudo que sobe, na verdade, todos os preços que sobem é a inflação, uma subida generalizada de preços. Talvez você tenha até aprendido isso na escola ou na faculdade, mas as pessoas não entendem, elas nem mesmo se questionam de o porquê que isso acontece. Então, quando você começa a entender o porquê que alguma coisa sobe, você vai começar a entender que os motivos não são necessariamente os mesmos. Então eu quero quebrar esse conceito de inflação em 2 partes, ok? A primeira delas é o que a gente chama de supply shock, que é um choque de oferta. Então, quando você tem uma situação que a gente até viu acontecer na pandemia, onde você teve uma briga por papel higiênico, né, seja lá qual foi o motivo, ou que você teve uma subida gigantesca de preços com a madeira, que aconteceu nos Estados Unidos, você teve uma subida de 3.000%, uma coisa assim absurda. Você tem o que a gente chama de supply shock, que é justamente esse choque de oferta. No caso, é um desequilíbrio gigantesco entre a demanda que não consegue suprir, entre a demanda e a oferta. Então a oferta ela não consegue suprir o que a demanda está pedindo naquele momento. Então naquele momento, ou a demanda cresceu muito mais do que a oferta, ou a oferta diminuiu muito mais do que a demanda. Um desses dois. Então você teve um desequilíbrio entre oferta e demanda. E nesse caso, obviamente, a resposta que você precisa ter é o aumento de preços daquele produto, baseado no desequilíbrio da demanda e da oferta. Então, se você não tem papel higiênico suficiente para todo mundo, você vai subir os preços do papel higiênico, você vai até criar uma limitação de quantos um determinado consumidor vai poder comprar, porque as pessoas estavam querendo comprar 30, 40, justamente para não faltar, o que fazia com que a demanda fosse maior ainda, o que fazia com que os preços fossem maiores ainda. Isso também aconteceu na madeira, você precisava ter construção, não tinha ninguém para poder oferecer aquela madeira, então o estoque existente começou a subir muito. A mesma coisa aconteceu com carros usados. Como você não tinha mais uma produção de carros novos, porque tinha tido uma paralisia completa, né,
da cadeia produtiva mundial, porque por causa da globalização, você tinha peças que eram produzidas em todos os países ao mesmo tempo, né? Mas eles não, depois de um lockdown você não tinha mais como mandar aquilo, então não tinha mais como produzir carros novos. O que aconteceu? Você teve uma pressão em cima do estoque existente, então o mercado secundário de carros usados explodiu. Você tinha momentos que um carro usado estava mais caro do que um carro novo, que não fazia nenhum sentido numa economia normal. Então isso tudo é um supply shock. Nesse caso é algo temporário, porque as fábricas vão tentar se reajustar para poder suprir aquela demanda, ou a demanda que vai acabar sendo suprida vai dando uma desaquecida. Então isso é sempre algo temporário. Então o preço ele é um indicativo, ele é uma informação para mostrar o que está acontecendo naquele determinado mercado até aquele preço voltar a um certo grau de estabilidade ou normalidade, ok? Então, o número 1 é o supply shock. Ele é um componente do que a gente chama de inflação. Agora, existe um outro tipo de inflação que não tem nada a ver com isso, que é a inflação monetária. Na minha opinião, isso sim é inflação. A inflação ela é vista como um fenômeno monetário. Mas o que é uma inflação monetária? Não é a mesma coisa? Os preços sobem, para mim tanto faz, é inflação, certo? Mas é importante você diferenciar isso. Quando você tem a emissão de mais moeda circulando numa economia, correndo atrás dos mesmos produtos e serviços. Isso aí já é um fenômeno mais complexo, porque ele não tem tanto a ver somente com as forças do mercado, mas ele tem a ver com a criação, a expansão de moeda via crédito. Nós estamos numa economia baseada no crédito. E isso acaba criando algumas pressões novas, né, que não são baseadas simplesmente na demanda, mas sim por uma demanda que é criada a partir do momento que você tem mais dinheiro que você entrega para alguém na economia que não existia antes e que agora você pode usar para comprar novos produtos e serviços. Mas esses novos produtos e serviços estavam trabalhando com um determinado índice, né, de demanda, mas a partir de agora você teve uma enxurrada de novo crédito que vai acabar criando uma pressão de demanda maior do que você teria se não tivesse essa expansão de moeda. Então, isso acaba criando uma demanda nova via financiamento, via crédito, via moeda, ou seja, é algo monetário que vai fazer com que você tenha uma pressão e esses preços vão acabar aumentando com uma resposta, porque se afinal de contas eu sou um vendedor de imóveis, eu tenho uma demanda X, eu vendo 2 imóveis por ano, né? E de repente vem uma nova enxurrada de dinheiro com pessoas que seriam meu público-alvo, mas que agora têm um crédito mais barato e elas têm uma capacidade maior para fazer aquela compra que elas não fariam normalmente, de repente eu passo a vender 3 ou 4 imóveis no ano, né? Ou até 10 imóveis no ano, ao invés de somente 2. Só que os imóveis não são criados do além, certo? Esses imóveis continuam lá, ou seja, o preço deles vai começar a responder aquilo. Então, isso é uma resposta de uma inflação monetária que cria o desequilíbrio entre demanda e oferta. Geralmente ele vai para o lado da demanda. Só que, por outro lado, as fábricas também podem usar do crédito para poder fazer o equilíbrio de dizer o seguinte, não, com crédito melhor, mais fácil, eu posso comprar o maquinário que vai fazer uma nova produção, que vai suprir aquela demanda que também pode ter sido expandida pelo crédito. Percebe a complexidade disso? Então, às vezes, isso pode criar um aumento da produção, da demanda artificial e criar um desequilíbrio. Mas pode ser que isso, dependendo da aplicação do crédito, ele pode ir para outros lugares. Você não sabe para onde esse dinheiro está indo. Às vezes ele vai só para um setor. Se ele vai só para o consumidor e não vai para as empresas, você tem uma demanda que começa a aumentar do nada. Às vezes é simplesmente para compra imobiliária. Às vezes você tem um estímulo do governo para fazer aquilo acontecer. Ou às vezes você quer fazer um estímulo de fábricas. Ou seja, você percebe como que a influência do governo acaba sendo complicada, né? Dependendo da política que é feita, mas muitas vezes isso não tem
nada a ver com o governo, porque a maioria do dinheiro é criado pelos próprios bancos, baseado na sua análise de risco. Então, eles vão avaliar para quem que eles vão emprestar ou que tipo de crédito eles querem fazer que seja menos arriscado para eles. Então, isso pode ir para um setor ou pode ir para outro setor. Mas isso, o que eu quero dizer é que a inflação monetária realmente é a inflação porque existe um aumento da quantidade de dinheiro circulando na economia e isso acontece via crédito, mas não se sabe como, não se sabe para quem, não se sabe onde e não se sabe o quanto necessariamente, porque esse crédito, por exemplo, pode acontecer dentro dos Estados Unidos, mas ele pode acontecer fora dos Estados Unidos também. O crédito em dólar, eu falo do sistema euro-dólar, e muitas vezes quando a gente estuda nos Estados Unidos a grande inflação dos anos 70 que ocorreram aqui nos Estados Unidos, você percebe que muito disso foi um crédito gerado fora dos Estados Unidos que acabou tendo uma enxurrada que entrou em território americano sem ninguém entender por quê, achando ali que era simplesmente o Fed imprimindo dinheiro e aí o Paul Volcker, que era o Jerome Powell da época, né, o chairman do Fed, que ficou super famoso por controlar a inflação, acabou tendo esse crédito que na verdade não foi muito bem dele, porque você tinha uma expansão do sistema euro-dólar pelos bancos internacionais, expandindo o dólar a rodo para poder gerar crédito em outros continentes, mas os Estados Unidos também receberam uma enxurrada de investimentos, porque a partir de agora você tem novo dinheiro que começa a entrar na economia, isso dava uma inflação maior, né, para os mesmos produtos e serviços americanos, mas chegou uma hora que essa expansão parou fora dos Estados Unidos também, quando você teve ali uma crise dos tigres asiáticos, você teve problemas bancários na América do Sul, com essa expansão desenfreada, e aí o próprio sistema euro-dólar deu uma retração, e essa retração também foi sentida nos Estados Unidos, mas ela foi interpretada como se o Paul Volcker tivesse resolvido o problema da inflação nos Estados Unidos. Percebe a grande confusão? E aí você cria o crédito para a pessoa, ele saiu como herói, mas isso não foi algo por uma política do Fed. E é o que a gente conhece até hoje, né? A gente quer que o Fed seja o que vai realmente resolver a inflação. Percebe agora a grande confusão e como você tem várias contracorrentes? Então, inflação, nós falamos do supply shock como número 1, e a inflação monetária. Agora vamos para a deflação, certo? A deflação é justamente para o outro lado, quando você tem uma queda de preço, mas ela também tem dois motivos. O primeiro deles é o que eu chamaria aqui de desinflação por inovação, que o Jeff Snyder, que eu gosto muito das aulas dele, inclusive eu aprendi isso aqui com ele chama isso de desinflação produtiva, ou seja, é o melhor dos benefícios do capitalismo. Se você tem uma televisão que era de tubo antigamente, para quem se lembra disso, mas hoje você tem as telas planas, né? Começou com as primeiras televisões de plasma, elas custavam o olho da cara, eram $30 mil, $35 mil. Ao longo do tempo, a tecnologia foi melhorando e você conseguiu produzir essas TVs cada vez mais barato. Então você criou uma economia de escala juntamente com a inovação criada pelo capitalismo em desenvolver melhores produtos e serviços ao longo do tempo. Então, de 30 mil, foi começando a cair e hoje você pode ir para qualquer Walmart aqui, ou Best Buy, e você compra uma TV de plasma por $250, $350, ou até menos, dependendo ali do tamanho dela. Então, hoje ficou muito mais acessível. Isso é uma desinflação produtiva, certo? Uma desinflação por inovação, que eu chamaria, ou pela economia de escala. Esse é o real benefício que isso cria na economia, é o que nós queremos ver para o futuro. Cada vez mais empresas fazem com que o preço fique mais barato, você estimula a inovação, novos produtos vão surgir, você vai ter, por exemplo, o lançamento aí que a Apple deve fazer esse ano do Apple Vision Pro, né, que vai custar $3.500 com óculos que são super caros, mas ao longo do tempo isso vai se tornando mais barato, essa tecnologia vai ficando mais acessível para as pessoas. É assim que a inovação funciona. Agora, quando a gente fala do outro tipo de deflação,
né, que essa é a única deflação que eu acredito que exista, a outra é uma desinflação produtiva, e aqui nós vamos falar de deflação monetária, o que deveria ser considerado um pleonasmo, na verdade seria a deflação mesmo, é o pior dos 4 cenários, de todos, seja do supply shock, seja da inflação monetária, seja da desinflação produtiva, e a deflação é a pior de todas. E é o quadro menos conhecido, porque você acha que esse quadro não existe numa economia de crédito como a nossa, mas ele existe e pode ser tão fatal como uma hiperinflação numa Segunda Guerra, que é o que todo mundo tem tanto medo, né? Mas muitos acreditam que seja o que a gente está mais próximo hoje de viver, infelizmente, que é quando existe uma interrupção da livre circulação de dinheiro e de crédito. Então, o dinheiro ele é uma ferramenta que faz tudo girar. É a ferramenta necessária para você comprar produtos e serviços, é o que determina preços. Então, ele é uma ferramenta, ele não é o objetivo final. Sem dinheiro, você não consegue comprar as coisas que você precisa para poder viver, certo? Então, é isso que facilita o comércio. Mas quando isso fica escasso, é como se você tivesse um motor andando com pouco óleo. É um motor prestes a fundir, e isso cria várias consequências na economia. Você começa a ter falta de crédito, os bancos ficam mais desconfiados uns dos outros, eles não começam a gerar aquilo que uma empresa precisa para financiar um maquinário que poderia ajudar naquela produção inovadora. Ao mesmo tempo, você tem um dinheiro mais escasso que ele começa a artificialmente valer mais do que ele deveria e acaba sendo guardado por outras pessoas ao invés de ser utilizado na economia. Que é inclusive uma das críticas que se tem ao Bitcoin, né, de você guardar e não usar, para quem critica seria essa força deflacionária. Você tem também, obviamente, o problema não somente da falta de crédito, mas da menos produção, e ao mesmo tempo você tem uma demanda que começa a despencar, porque você tem demissões que acontecem de empresas, isso gera desemprego, porque afinal de contas, se eu tenho um salário de 1.000 que eu estou pagando para um funcionário agora, eu não tenho a menor condição de subir, porque o dinheiro está cada vez mais valioso, mas pior ainda, eu não consigo nem manter aqueles 1.000, porque como tem menos na economia e menos circulação, menos demanda, o salário fica cada vez mais caro, porque aqueles 1.000 valem cada vez mais em relação a todo o resto. E como a demanda também começa a cair, sendo que eu prefiro muito mais comprar no futuro, se eu acredito que os preços vão cair cada vez mais, porque eu tenho aquele dinheiro que é cada vez mais escasso, e isso acaba fazendo com que eu postergue a minha compra, o que vai criar menos faturamento para a empresa, que vai ser obrigada a baixar mais ainda o valor daquele produto e vai fazer com que aquele salário de 1.000 seja cada vez mais difícil de pagar. Percebe como isso acaba criando toda uma espiral negativa em cima da economia? E é isso que se fala muito pouco. Então, quando você tem problemas de crédito ao redor do mundo, você cria um problema deflacionário. E o sistema eurodólar está vendo muito isso acontecer dentro dos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos, no mundo todo. E você percebe uma dificuldade cada vez maior. Mesmo que os juros lá na frente baixem, não significa que exista crédito abundante. Então, você consegue... Eu falei sobre isso no capítulo anterior, que existe um mito do juro baixo e do crédito abundante. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que importa é a minha percepção sobre o risco que eu vou ter em emprestar dinheiro para você, se você vai dar conta de pagar de volta ou não. E isso faz aquele óleo circular ou não na economia. Então, isso é o que realmente quebra a espinha dorsal de um sistema que é baseado no crédito. Quanto mais você expande, mais produtos e serviços você consegue comprar ou produzir, e assim você vai aumentando e expandindo a economia. Sem essa expansão, ele quebra, ele volta, ele vira do avesso e ele começa a fazer um processo deflacionário, e esse é o pior dos cenários para qualquer país ou qualquer banco central na política. Esse é o pior pesadelo que o Jerome Powell pode ter. Então ele precisa evitar isso a todo custo, mesmo que ele fale que ele está tentando evitar, na verdade, é o contrário, que é a inflação. Mas, na verdade, a deflação é vista por muitos como
uma chance real de acontecer ou que já esteja acontecendo hoje na economia. Então, muito importante você fazer essa distinção. Eu quero te dar essas ferramentas para você distinguir a partir de agora quando você for ver algum tipo de notícia. Então, nós temos o supply shock e a inflação monetária, nós temos a desinflação produtiva e nós temos a deflação monetária, que é a real deflação.